O ex-candidato à presidência Edmundo González deixou a Venezuela no último sábado com destino à Espanha, onde conseguiu asilo político. A viagem do opositor de Nicolás Maduro à Europa foi confirmada pelo ministro das Relações Exteriores da Espanha, José Manuel Álvares. Edmundo González decolou de Caracas rumo à Espanha em um avião da Força Aérea Espanhola, publicou o ministro Álvares dizendo que Madrid estava respondendo a um pedido. A defesa jurídica de González também confirmou à CNN a saída do político do país. A saída da Venezuela do ex-candidato ocorre 5 dias depois da justiça do país ter ordenado a sua prisão sobre acusações relacionadas com a publicação dos resultados eleitorais, acusações rejeitadas repetidamente pelo ex-candidato. Si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, A operação da Força Aérea Espanhola dentro da Venezuela, realizada no dia 7 de setembro de 2024, foi marcada pela precisão e pelo risco. A aeronave militar espanhola aterrissou no coração do regime de Nicolás Maduro com uma missão clara: retirar do país o opositor Edmundo González Urrutia. As forças especiais da Espanha, em uma manobra calculada, entraram em ação, conscientes do perigo iminente. Mesmo com a autorização do regime chavista para a saída de González do país, o temor de um golpe inesperado ou uma captura no último minuto era real. O perigo de snipers do regime chavista, preparados para atacar assim que o opositor chegasse ao aeroporto, foi levado em conta durante toda a operação. Assim que a aeronave da Força Aérea Espanhola pousou em Caracas, os militares espanhóis iniciaram imediatamente o mapeamento do aeroporto, buscando possíveis ameaças, como atiradores, bombas e agentes hostis. A Espanha não deixou margem para erros. 2 equipes de forças especiais, uma do Exército e outra da própria Força Aérea Espanhola, foram destacadas para garantir a segurança de Edmundo González. A primeira preocupação era a segurança do aeroporto. A inteligência espanhola alertou para a possibilidade de snipers, homens leais a Maduro, que poderiam transformar a operação de evacuação em um desastre a qualquer momento. Antes de autorizar a aproximação de Edmundo González da aeronave, os militares conduziram uma varredura minuciosa no local. Soldados altamente treinados mapearam cada ponto vulnerável e cada canto onde um agente hostil pudesse estar à espreita. Após a confirmação de que o local estava seguro, foi dada a autorização para que Edmundo González se deslocasse até a aeronave. A retirada foi feita de maneira rápida e eficiente, e a aeronave partiu imediatamente após o embarque de González. Esse resgate acontece poucos dias após um tribunal, controlado por Nicolás Maduro, ter ordenado a prisão de González. Acusado por supostas irregularidades envolvendo a publicação de resultados eleitorais, González já havia rejeitado todas as acusações e temia pela própria vida, acreditando que poderia ser executado sob ordens do regime. A pressão internacional sobre Maduro se intensificou à medida que a situação foi se desenrolando. Pouco antes de Edmundo González deixar o país, a vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodrigues, tentou amenizar a situação ao anunciar em uma rede social que o governo havia concedido a González passagem segura, justificando a medida como, abre aspas, um ato em prol da paz política. Maduro, no entanto, pareceu acreditar que, ao permitir a saída de seu opositor, ele garantiria um caminho livre para consolidar ainda mais seu poder opressor. A operação da Força Aérea Espanhola, além de remover González do território venezuelano, criou um fato importante.
Fora da Venezuela, Edmundo González poderá agora fortalecer sua posição, estabelecendo contatos diretos com líderes europeus, a OTAN e outras organizações internacionais, aumentando a pressão sobre Maduro e expondo ainda mais as falhas do regime. Simultaneamente, a tensão diplomática na Venezuela atingiu novos picos. No mesmo dia da retirada de González, o governo de Maduro revogou a autorização concedida ao Brasil para representar os interesses argentinos no país. A administração da embaixada argentina, que abrigava 6 figuras da oposição, tornou-se o foco de acusações infundadas de que o local estava sendo utilizado para planejar atentados contra Maduro e Rodrigues. O Brasil, surpreendido com a decisão, comunicou que mantinha a custódia da embaixada dentro dos limites estabelecidos pelas convenções internacionais. A Argentina, por sua vez, repudiou a decisão venezuelana, destacando que o ato unilateral de Maduro violava a Convenção de Viena sobre relações diplomáticas. Em resposta, o governo argentino declarou que qualquer tentativa de invasão à sua embaixada seria tratada como um ataque direto à soberania e aos direitos humanos, reforçando a convicção de que o regime de Maduro não respeitava os princípios básicos de direitos e liberdades. Apesar das garantias fornecidas pela Venezuela de que a embaixada não seria invadida, o temor permanece. O Brasil continua a abrigar os refugiados políticos venezuelanos na embaixada, ressaltando a inviolabilidade do local e alertando para os perigos de uma possível ação hostil contra o território diplomático. Segundo o governo brasileiro, as regras internacionais determinam que cabe à Argentina indicar um país substituto para representá-la em Caracas. E acrescentou que, de acordo com as convenções de Viena, o Brasil vai permanecer com a custódia e defesa dos interesses argentinos até que o governo da Argentina indique outro estado aceitável para o governo venezuelano. Enquanto isso, o regime de Maduro intensifica suas ações repressivas, com desaparecimentos de opositores e relatos de tortura. As famílias dos opositores desaparecidos vivem em um constante estado de angústia, sem saber se seus entes queridos estão presos ou mortos. A Venezuela se encontra em um ponto crítico que já ultrapassou todos os limites, com um governo cada vez mais isolado e opressor, e uma população que, dia após dia, enfrenta a fome, a repressão e a falta de perspectivas. Maduro, ao permitir a saída de Edmundo González, pode ter acreditado que eliminaria uma voz dissidente de peso, mas, na realidade, fortaleceu a causa da oposição no exterior. A operação da Força Aérea Espanhola enviou uma mensagem clara ao mundo. A comunidade internacional não assistirá de braços cruzados à repressão desenfreada na Venezuela. O cenário venezuelano se mantém em chamas, com uma nação dividida entre o medo de uma ditadura opressora e o desejo de liberdade. O regime de Maduro, ao intensificar sua postura autoritária, apenas aumenta o clamor por uma intervenção internacional. A operação de resgate de Edmundo González foi um marco que provou que, apesar dos desafios, a luta pela democracia na Venezuela continua viva, tanto dentro quanto fora de suas fronteiras. A pressão internacional aumenta e a operação da Força Aérea Espanhola mostrou que, mesmo sob um regime brutal, ainda há esperança para aqueles que buscam justiça e liberdade. A liberdade do povo venezuelano não é apenas um sonho distante, mas uma realidade que se aproxima a cada ato de coragem e resistência. Mesmo diante de um regime que tenta sufocar suas vozes, o espírito de liberdade permanece inquebrável, pulsando nos corações daqueles que se recusam a aceitar a opressão como destino. Cada sacrifício, cada luta travada é um passo a mais rumo a um futuro onde a justiça, a dignidade e a esperança prevalecerão. O povo venezuelano merece viver em uma nação livre, onde seus direitos sejam respeitados e suas vozes ouvidas.